Bom dia, pessoal! Hoje a gente tem duas atividades impressas e o vídeo de educação física, tá certo? As atividades impressas serão as páginas 14 e 15. Vou mostrar aqui a vocês. São essas duas atividades, páginas 14 e 15, gente. E a atividade da página 14 é uma de português e a outra de história. A da página 14, de português, é falando sobre o hino da independência do Brasil. A gente já escutou essa semana, não foi? Ele já podeis a pátria filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Vocês ouviram, né, que eu coloquei para vocês assistirem. Então, de acordo com esse hino que a gente já ouviu, se vocês quiserem hoje na videochamada a gente bota novamente, ok? Tem algumas perguntinhas assim, ó. Responda as questões de acordo com a letra do hino. Aí na primeira questão, quantos versos ela tem? Lembrando que versos são quantas linhas ela tem, né? Versos e linhas é a mesma coisa. Você vai ter que ver aí quantos versos esse hino tem, tá certo? E depois você vai dizer quantas estrofes tem. Escreva por extenso. No caso, não pode dizer o número, você vai ter que dizer a quantidade. Se for 5, nome 5, o nome, entendeu? Mas não é 5 não, vocês vão contar aí. Gente, estrofe, deixa eu mostrar pra vocês. É cada um desses aqui, ó. Que vai separar na linha, ó. Aqui é uma, aqui são duas, aqui são três. Vocês vão contar a quantidade que tem no total, tá certo? Isso é estrofe. Versos são as linhas. Estrofe é o completinho, viu? Todo o conjunto de linhas aí, até pular a linha. Aí, na questão 3, diz assim, ó, temos 4 estrofes que se repetem. São chamados de refrão. Copie essa estrofe. Aquela estrofe que repete várias vezes, que a gente, quando ouviu a música, percebeu, né? Tem um aí que repete. Tem um verso, aí repete ela. Aí tem um verso, repete ela de novo. A estrofe, gente. Tem um desses aqui, que se repete várias vezes, tá certo? Então, vocês vão encontrar esse daí. Ele é o refrão do hino. Depois que encontrar, vocês vão escrever aí na questão 3, ó. Nesse espaço aqui, na questão 3. Tá certo? Aí na questão 4, diz assim, ó. As estrofes do hino rimam. Complete o quadro com as duas palavras que rimam em cada estrofe. Temos aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Na primeira estrofe, vocês vão procurar duas palavras que estão rimando, no caso termina o mesmo som, né? Tipo coração, limão, né? Tem o mesmo som. Então vocês vão procurar essas palavras que estão sempre no final, tá certo? Não é no início da linha, é no final da linha. Vocês vão procurar essas palavrinhas que estão com o mesmo som e sabe que essas são as palavras que rimam. Aí vocês vão escrever aqui, ó, na primeira estrofe. Depois tá pedindo da segunda estrofe. Você vai lá procurar as palavrinhas que rimam do finalzinho, né? As que rimam são as que têm o mesmo som. E vou escrever no espaço da segunda estrofe. Depois estou pedindo da terceira, da quinta e da sétima. Tá certo? Estou pedindo desse. Presta atenção na estrofe que está pedindo, tá certo? E a questão 5 diz assim, ó. Grife, no texto, hino da independência, foi o que a gente vê em cima, né? Palavras que tem R e depois copias no quadro abaixo, observando o que se pede. Todas as palavras que tiver R no hino, né? Na de cima, vocês vão grifar. No caso, fazer um tracinho embaixo. Tá certo? Depois que fizerem isso, aí vocês vão ter que separá-las aí em cada quadro. No primeiro, tá pedindo as palavras que tem R no início. A primeira letra. Depois tá pedindo R no meio. Que a gente encontre o R no meio da palavra. Depois tá pedindo as palavras que tem R no final. Como a última letra, né? E por último está pedindo as letras, onde encontramos RR. No caso, dois R juntos. Tá certo? Primeiro vocês vão grifar no texto todos os R's. Depois vocês vão colocar aí 3 opções de cada uma. Aí que tá pedindo na questão 5. Tá certo? Passando para a atividade da página 15. Que é essa daqui, olha, gente. Da página 15, diz o quê? Fala sobre a independência do Brasil, né? A independência do Brasil, antes de partir para Portugal, Dom João esvaziou os cofres do Banco do Brasil, levando quase todo o ouro para Portugal, e deixou Dom Pedro como regente. Os portugueses, porém, não gostaram da permanência de Dom Pedro no Brasil,
pois queriam que o Brasil voltasse à posição de colônia. Os brasileiros elaboraram, então, um documento assinado por milhares de pessoas pedindo a sua permanência no Brasil, pedindo que Dom Pedro ficasse. Dom Pedro se mostrou favorável à solicitação. No caso, ele quis mesmo que acontecesse isso, né? Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Isso foi a frase de Dom Pedro, né? Quando o povo pediu, fez aquele abaixo-assinado, né? Para que ele ficasse. Ele repetiu essa frase. Como é bom, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Depois, continuando o texto, diz assim: esta declaração de Dom Pedro foi feita no dia 9 de janeiro de 1822, data que ficou conhecida como Dia do Fico. Dia do Fico, gente. Por que foi isso? Lembrando da frase dele. Para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? Então se tornou o Dia do Fico. Aí foi o dia 9 de janeiro de 1822. Logo no mesmo ano da independência, né? Mas esse foi no início do ano. A data que ficou conhecida como Dia do Fico, dias depois Dom Pedro formou seu ministério, nomeando para ministro do reino José Bonifácio de Andrade Silva. Como as ameaças de Portugal continuaram, Dom Pedro, que fora controlar conflitos entre brasileiros e portugueses na província de São Paulo, anunciou às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822, brasileiros à cortes de Lisboa querem escravizar-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Estamos separados de Portugal. Puxando a espada, gritou: independência ou morte. Ele decidiu, né? Perder aquela união com Portugal para que o Brasil continuasse livre. Aí, continuando, diz assim: no dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, que antigamente ele era só regente, não é isso? Com o nome de Dom Pedro I. Entendeu? Que antes era só Dom Pedro. Aí se tornou Dom Pedro I. Depois teve o segundo, né? Foi o filho dele. E continuando assim. Aí tem 5 questões para responder. A primeira: ato de João, que é o pai de Dom Pedro, ao esvaziar os cofres brasileiros, qual foi para Portugal? Foi correta? Foi certo ele ter pegado todos os cofres, né, esvaziado, levado com ele as riquezas do Brasil para Portugal? Isso foi certo que ele fez? Você acha sim ou não? Aí você vai dizer por quê. Aí a questão 2. O dia do Fico ocorreu em que data? Temos aí 3 datas, gente. 22 de janeiro de 1809, 9 de janeiro de 1822 ou 19 de janeiro de 1822. Qual foi dessas 3 datas aí que foi o dia do Fico? Questão 3. Qual a frase dita por Dom Pedro nesse dia? No dia do Fico, qual foi a frase dele? Na questão 4. Quem foi nomeado por Dom Pedro como ministro do reino? Depois que aconteceu o dia do Fico, que ele começou a fazer o seu ministério, né? Fazer a turma que ia trabalhar com ele, né? Para cuidar do Brasil. Qual foi o nome do ministro do reino que ele nomeou? Você vai dizer aí. E a questão 5. O que aconteceu no dia 12 de outubro de 1822? De acordo com o texto. Você vai procurar no texto aí a parte que vem falando sobre essa data, dia 12 de outubro de 1822, e vai dizer aí o que ocorreu nessa data, tá certo? Essas são as atividades de vocês hoje. Vou mandar daqui a pouquinho um vídeo de educação física. Estou à disposição de todos, né? Daqui a pouquinho a gente tem vídeo chamada. Então, quero encontrar todos vocês na aula, viu? Estou à disposição. Um beijo e um bom dia.